Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista. Boa tarde, bem-vindos ao Especial Autárquicas Rádio Valdominho. É aqui que por estes dias estão a passar os grandes artistas, os grandes artífices, o mesmo que dizer, os candidatos às câmaras e assembleias municipais do Valdominho. Hoje estamos em Monção. Mónica Domingues é candidata à presidência da Assembleia Municipal de Monção. Habitualmente fazemos as nossas entrevistas com o candidato à presidência da Câmara Municipal, mas devido a compromissos de agenda partidária, Amélia Barbeitos, da CDU, não pôde aceder ao nosso convite. A representar esta força política, temos então outra mulher, mais um rosto feminino nesta corrida autárquica, desta vez então pela CDU. Hoje, Mónica está aqui connosco. Mónica, boa tarde. A primeira questão é inevitável. O que é que levou a candidatar-se nestas eleições autárquicas? Olá, muito boa tarde a todos. Primeiro, foi um privilégio receber este convite para ser cabeça de lista à Assembleia Municipal de Monção por esta força partidária que é a CDU. Ou seja, foi uma questão de que falei com a família e que realmente acho que Monção merece mais partidos a concorrerem entre si. Estamos num Estado de Direito, pluralista, e por que não a CDU e por que não mais mulheres? Ora, aí está. É uma entre as poucas mulheres candidatas à presidência de uma Assembleia Municipal e uma entre as poucas candidatas, infelizmente, a órgãos autárquicos, mas já temos mais. O que é que sente como mulher na política? Não me sinto ainda assim uma grande mulher na política, porque realmente ainda não cheguei lá. Agora o que eu posso falar é da experiência que eu estou a ter. Exatamente. Da experiência Exatamente. que eu estou a ter. Ainda há aquele olhar de canto por parte da comunidade masculina. Creio que não. Eu creio que não, já não há esse olhar de canto, porque eles realmente sabem que nós mulheres, em determinados aspectos, conseguimos ser realmente lutadoras, muito organizadas, e se formos teimosas por feitio, que é o meu caso, e lutamos, nós conseguimos chegar lá. O que é certo é que estão a tomar conta do mundo, não é? É ver a menina Ângela na Alemanha. Sim, a realidade é mesmo essa, mas eu creio que também já tomámos conta do mundo muito antes, já tivemos a Dama de Ferro. Ora, aí está, a Margaret Thatcher, exatamente. Um grande exemplo do que aquilo que foi uma líder enquanto mulher, que soube assumir um cargo político da Commonwealth. Não só a Inglaterra, não é? Exatamente. Muito bem, vamos lá. Em traços gerais, Mónica, que avaliação é que faz da gestão socialista da Câmara nos últimos 4 anos? Pronto, a gestão socialista. Eles esforçaram-se, eles fizeram coisas boas, eles fizeram coisas más. Como todos nós cometemos erros, mas também temos virtudes. Claro que também acho que eles se esforçaram muito mais nos últimos 6 meses. Houve muitas obras feitas assim, como é que eu vou dizer? Com grande celeridade, de aceleramento do processo. Isso em português dizido, como diz o outro, é à pressa. Não é à pressa, não estou a dizer à pressa. Obras que tinham que realmente estar edificadas nestes últimos 6 meses, que certamente devem significar algo, mas a isso compete a esse... Estamos a falar destas últimas, a Praça da República, a requalificação da N101. Exatamente, são obras que certamente já poderiam ter sido pensadas há mais tempo atrás, não tinham que ser pensadas agora nesta fase final, já muito perto das eleições que estão aí a acontecer, não é? Mas pronto, se eles acharam que só neste momento é que eles tinham fundo de meneio para as fazer, não nos compete a nós dizer estão errados, que as façam, mas sei lá, numas próximas que as façam com mais tempo. Mónica, mas assim, isto quase que lembrando o professor Marcelo, numa avaliação não lhe vou pedir valores, mas nota positiva ou negativa para este Executivo? Média. Portanto, isto em termos de valores, agora temos de escalonizar, é um 10, é um 10ito? Não vamos ser tão maus. Também tem coisas boas. Vamos lhe dar um 15. Pronto, um 15 já não é mau. Vamos então ao que interessa. Nesta entrevista, recordo os nossos ouvintes que a Rádio Valdominho já ouviu há um ano todos os presidentes de Câmara do Valdominho em género de entrevista com o balanço do mandato. Debruçamos-nos agora sobre o futuro, sobre as metas, os grandes objetivos, que é, como quem diz, o programa eleitoral de todos os candidatos. Não vamos ter tempo para tudo, certamente, mas vamos tentar tocar nos pontos principais
Começamos já por um item que marcou a atualidade política neste mandato, a educação. Afinal, quem é que resolveu, Mónica, o problema da educação em Monção? Está resolvido? Está resolvido, exatamente. Finalmente. Mas quem é que o resolveu? Eu acho que foi a mudança- Houve aí eu acho que foi um a PSD, um PS... Eu acho que foi a mudança de partido. A mudança de poder a nível de poder central. A Creio que... transição Passos Coelho, António Costa. Exatamente. Portanto, está-me a dizer que quem resolveu foi o PS. Foi a Esquerda Unida. Sim, senhor. A geringonça, não é? Como se costuma chamar. Assim como lhe queiras chamar, foi a geringonça que resolveu. Muito bem. Resposta é direta. Há realmente paz agora no agrupamento de escolas de Monção? Nunca vai existir paz por causa deste modelo de gestão. Porque este é um modelo de gestão demasiadamente burocrático e demasiadamente pesado para aquilo que acontecia antes de 2012. Isto tem que ser uma eleição de diretores democrática. Lista A, lista B, lista C. Nós não temos que eleger representantes de pais, para depois mais representantes, para esses representantes votarem num diretor. Correto? Porquê? Porque todos nós temos filiações, todos nós temos ideologias, todos nós temos credos. Portanto, nós, ao optarmos por este modelo de gestão, e aqui em Monção verificou-se que realmente foi um caos, eu tenho a impressão que o professor Sérgio, que andou para aí 4 ou 5 vezes, ou entra ou sai, ou entra ou sai, ou entra ou sai, não funciona. Tem que ser como era antigamente. Lista A, lista B. No final do mandato, faz-se realmente uma avaliação se funcionaram e dá-se uma nota, como acabámos de fazer, ao partido, neste momento, a governar o nosso município. Muito bem. Mónica, que propostas tem a CDU para a educação no Conselho? As nossas propostas para a CDU no Conselho é o seguinte. Como nós estamos, e bem aí à frente, numas outras questões... Mas ao nível da educação, por agora. Sim, ao nível da educação. Vamos com calma. Por que não tirar... Eu recordo-me quando andava na escola, no liceu, tínhamos uma componente teórica elevada, muito elevada. Ou seja, havia muito pouco contacto com aquilo que é a realidade que nos espera a nível profissional. E essa realidade que nos espera nos dias de hoje, e cada vez pior, não é boa. Portanto, aquilo que a CDU propõe é que a carga de prática, ou seja, de experiência prática, seja maior, ou que a integrem como disciplina. Isso é interessante. Portanto, mais aulas práticas na escola. Mais aulas práticas, para terem noção, para os nossos jovens estarem realmente preparados para aquilo que vai ser a experiência com o mercado de trabalho. Porque isto é tudo muito bonito, na teoria, porque na realidade as coisas são muito diferentes. Eu ansiava ser bancária. Era o meu desejo, era o meu sonho. Tirei isso da cabeça. Porquê? Porque quando me dizem que tenho que trabalhar 12 horas seguidas, com uma hora de almoço, Pois, não é fácil, não é? Não é fácil, exatamente. Acho eu. Portanto, eu acho que tem que haver esta preparação dos jovens para o mercado de trabalho. Está bem a teoria e aprenderem, mas a experiência, a prática é que faz de nós, seres humanos, preparados para aquilo que vamos enfrentar. Pois, exatamente. É aquilo que nos dá a capacidade de luta. Falar em prática, que avaliação é que faz do polo da EPRAMI, em Monção? Eu acho que o polo da EPRAMI tem umas condições excelentes. Acho que tem, foi o meu antigo ciclo. Tem condições excelentes. Agora é o seguinte, os cursos que lá são lecionados, com certeza, na nossa ótica, deveriam de ser direcionados, abrir cursos de profissionais, direcionados para colmatar falências a nível do concelho. Como por exemplo? Por exemplo, vamos pensar numa situação. Há muitos jovens que acabam o 12º ano da escola profissional e imigram, correto? Porquê é que imigram? Há tantos fundos para eles criarem o próprio posto de trabalho. Mas porquê é que isso não acontece? Ou por falta de informação, ou por falta de um gabinete que informe os jovens
Existe um balcão único no município, não é? Existe o balcão do empreendedor, mas tudo é digitalizado. Só que não existe, assim, uma conversa assim, linear com eles a explicar, olha, tu tens isto, tiraste este curso, tu estás adequado para fazer isto. Queres? Queres apostar? Queres investir? E a CDU propõe-se criar esse gabinete? Exatamente. Sem sombra de dúvida. Isso existe em várias autarquias. Porque é assim, fazer um projeto, pensarmos no projeto, idealizá-lo, é uma coisa. Agora, pô-lo em prática é uma outra. Eu sou um exemplo disso. Muito bem. Essas são as práticas, um gabinete para direcionar os alunos para a melhor forma de colmatar as exatamente. falências que existem no concelho em termos de desemprego, Exatamente. sendo que Monção é dos concelhos com maior taxa de desemprego. Maior taxa de desemprego. Menor taxa de desemprego, peço desculpa. E quanto ao ensino especial, Mónica, que medidas é que a CDU tem aí no bolo? Eu acho que o ensino especial, Miguel, acho que é mais uma falta de comunicação que existe neste país, porque realmente existem tantos gabinetes, tantos... Para mim o ensino especial é o seguinte, nós temos uma professora num agrupamento de escolas que com certeza tem 26, 27 alunos e tem que ensiná-los, correto? Porque é isso que os pais exigem, é isso que o Poder Central, neste caso o Ministério da Educação, põe os conteúdos programáticos e eles têm que ser lecionados. Mas nós temos que pensar que existem crianças que, devido a fatores genéticos, ou existem umas outras crianças com ritmos de aprendizagem diferentes, porque nem todos nós podemos ter umas mentes brilhantes, precisam de alguma ajuda, correto? Agora, também temos que pensar que mesmo a nível escolar, esses processos, quando se referencia um aluno e depois se vai articular, neste caso com os técnicos de saúde e com a segurança social, tudo isto leva um hiato de tempo. Com certeza, quando essa professora chegar ao pé do aluno referenciado, já estamos no final do ano letivo. Ou seja, a teoria seria dessimplificar, simplificar. Não complicar. O que é que a CDU se propõe fazer para resolver esta situação? Estar mais perto das escolas, saber o que é que está a acontecer e simplificar os processos, porque agora a transferência das escolas também faz parte das autarquias, correto? E ver porque é que as professoras ainda não chegaram ao pé desses alunos. Fechamos a educação, vamos abrir um outro dossiê, pelo qual a CDU também se tem batido, certamente, o Centro Histórico. Mas vamos dar uma vista de olhos no mapa do concelho. Em primeiro, verbas para freguesias. O que é que pensa deste valor? 1,5 milhão andará por volta disso. Eu acho que eles que vão fazer grandes obras nas freguesias, melhores ruas do que em Monção. Eu creio que eles têm dinheiro em caixa neste momento para fazerem pavilhões multiusos. Acho que neste momento as freguesias já não necessitam de mais dinheiro. Precisam é de saber aproveitar esse dinheiro e investi-lo da melhor maneira. Quando diz melhores ruas em Monção, estou-me a lembrar de uma Assembleia Municipal em que houve uma crítica nesse sentido e o Presidente da Câmara disse Monção não é Síria. Portanto, estamos a querer dizer que o pavimento das ruas da vila está em mau estado, não é? E são ocupados por cadeiras e mesas desplanadas. Agora explique-me como é que uma pessoa que tenha pouca mobilidade ou que não tem mobilidade visita o Centro Histórico de Monção. Ou passa nas ruas de Monção. Exatamente. Metemos já para a próxima questão. Que medidas é que a CDU tem para esta zona do concelho? Da zona histórica? Exatamente. Reabilitação urbana. Reabilitação urbana. Nós não precisamos ter muito dinheiro para fazer coisas bonitas, além que há uma grande frase do Pablo Picasso que eu gosto muito, particularmente, que ele diz uma coisa: não é preciso ser muito inteligente para pegar num lápis de cor amarelo e fazer uma pinta. Agora temos que ser inteligentes, é com essa pinta transformar um sol. Exatamente. Ou seja, nós com pouco dinheiro podemos reabilitar, podemos mover lojas, lá está o tal dito gabinete do empreendedor, pessoas que queiram trabalhar, que se queiram ficar no centro histórico. O centro histórico é o cerne, é o coração da Vila de Monção. As aldeias já estão muito bem servidas. Neste momento temos que nos centrar naquilo que atrai os turistas ao nosso
concelho, é o centro histórico. E eles estão aí. E eles têm críticas bastante duras relativamente ao centro histórico, àquilo que é o casco medieval da Vila de Monção. Portanto, é uma posição quase que equivalente, não digo igual, mas está muito equivalente ao PSD, por exemplo, não é? Que defende o centro histórico. Eles devem defender o que eles defendem. Eu defendo aquilo que eu acho que tenho que defender e o que o meu partido defende. Reabilitação urbana urgente. Mas a CDU mostra-se contra as obras na Praça da República. Porque me parece um exagero 600 mil euros. Não lhe parece um exagero para requalificar uma praça e depois pôr-lhe um parque infantil? Você sentiria-se seguro ter um filho dentro de um parque infantil numa Praça da República rodeada de estrada? Da última entrevista que a candidata à CDU à Câmara Municipal deu à Rádio Val do Minho, ela lamentou que não tivessem sido feita a manutenção da praça. A manutenção a seu tempo. Exatamente. Se nós formos fazendo manutenções, nós não precisamos chegar agora a esta altura, ao mês de setembro, e gastar 600 mil euros. 600 mil euros num país como Portugal, com 800 quilómetros de costa, é muito dinheiro para requalificar uma praça. Fora as outras que ainda estão para vir, não é? Exato. A dela deu. Exatamente, é muito dinheiro. Ou seja, é preciso pôr as pessoas que existem a trabalhar. E não é preciso fazerem coisas muito megalómanas para fazerem coisas bonitas. Simples, acessível, prático e bonito. E espero que tenha muitas árvores. A CDU preocupa-se muito com a mobilidade dos cidadãos. Outra situação é o acesso ao posto dos Correios, não é? Mas os Correios agora são privatizados, correto? Portanto, eu tenho para mim, como são um banco, são privatizados, que dentro em breve que devam fazer uma rampa de acesso às pessoas que têm... É quase o senso comum, não é? Isso nem é senso comum, isso é uma questão de civismo e de ética. Creio eu. Nem passa pela cabeça não o fazerem. Esta questão é quase que óbvia, quase que adivinha a sua resposta, mas o que é que pensa da requalificação da Estrada Nacional 101-202? A primeira fase das obras vai avançar, quanto a isso não há nada a fazer. O que é que pensa dessa obra? Miguel, responda-me você uma pergunta. Você, quando vai pagar o seu papelzinho do carro, o que é que você paga? Imposto de selo, imposto de circulação. Exatamente. Não é? Então, certamente também existe uma instituição, mais uma, chamada Junta Autónoma de Estradas, para a qual todos nós contribuímos. E por que não ela a fazer esse troço de estrada? A Nacional 101 não é camarária? Pertence a quem? À Junta Autónoma de Estradas. Portanto, compete-lhe a eles fazerem essas obras. Não compete à Câmara gastar dinheiro a fazer essas obras. Portanto, mais uma despesa desnecessária, é assim que a Do CDU meu ponto de vista, completamente. Muito bem. Seguimos para outro dos itens basilares da sua e de praticamente todas as candidaturas. O emprego. Mónica, como é que está o emprego em Monção? Já me disse que está baixo. Como é que está o emprego em Monção? É emprego sazonal. Todos temos noção disso, não é? É um emprego sazonal. Não vejo assim... Como é que eu vou explicar? Eu não vejo assim grandes locais ou grandes sítios que os jovens saiam licenciados e que possam realmente começar a trabalhar. Nós temos para aí 2 ou 3 entidades empregadoras, que deve ser a Câmara Municipal, a Santa Casa da Misericórdia e os centros de dia, cá pelas freguesias. E os supermercados. E vem mais um. Portanto, também acredito que também vai empregar mais jovens. Agora, falta saber quais são as condições de emprego. É porque o emprego não é só dizermos emprego. Se tem contratos de trabalho, se tem férias, se tem subsídio de férias, não é? Se não são explorados, se realmente há fomentação eficaz de postos de trabalho. Que análise é que faz atualmente do Conselho? Há fomentação de postos de trabalho? Há ofertas de emprego? Há ofertas de emprego. Eu vejo vários estabelecimentos ligados à restauração que precisam realmente de funcionários.
Mas, por outro lado, vejo sempre lá os papéis a dizer precisa-se de funcionários. Agora, o porquê das pessoas não quererem, não lhe sei responder. Já tocou aí num assunto que é o novo hipermercado em Monção. Penso que é o quarto ou quinto, portanto... Já fico confusa na hora de fazer compras. ficamos todos... Já não sei qual. Porque depois é que todos com muitos papéis e muitos cartões e muita... O que é que pensa da vinda de mais um hipermercado para Monção? Eu acho que é trágico. Eu acho que é mais uma obra trágica. Porque nós temos de terem atenção. Isto dá para todos no verão, mas o inverno é longo, correto? Mas aí a culpa também, não podemos culpar o partido neste momento que está em vigor, que a culpa que é deles. Mas esta tragédia é para quem? É para... É para o comércio tradicional, Exatamente. é para o centro histórico, é para o coração, que neste momento vai ficar outra vez... Ele já estava meio esganado. Agora, com a vinda de outro supermercado, hipermercado, é o Lidl, fica completamente morto. Que medidas é que a CDU tem para potenciar o emprego e, aproveitamos a boleia, o comércio tradicional? Temos que criar condições, dar reabilitação urbana em primeiro lugar, pôr os olhos em Ponte de Lima, que concessionou, tomou posse administrativa de uma série de edifícios, concessionou, criaram-se lojas, criaram-se restaurantes, criaram-se cafés, criaram-se tudo e mais alguma coisa. Porquê é que isso aqui em Monção não acontece? Porquê é que o centro histórico, todas as festas acontecem numa praça, na Praça de Olaveu, e depois para a parte de trás tudo se esquece? Para mim, o momento mais bonito que houve este ano foi os fados, no município de Camões. No Lar Camões, não é? Foi um evento lindo. Em termos culturais, foi muito bonito. Variou-se o local. Variou-se o local, as pessoas circularam. É isso que importa, é fomentar postos de trabalho, é reabilitar, é trabalhar, é lutar, é ir buscar os fundos, é pôr as pessoas a fazer projetos. Em Monção fazem-se projetos? A Câmara Municipal tem, não sei, tem projetos? Eu também não sei. Estou-lhe a fazer as questões. Não estou aqui para responder. Mónica, o Minho Parque prometia 1.200 postos de trabalho. Ainda não abriu. Mas elas não estão em tribunal, a entidade... Pois, o que é que irá fazer a CDU, caso vença as eleições em relação ao Minho Parque? Vamos ter que aguardar que se resolva primeiro a questão em tribunal, porque o tempo de morosidade judicial no nosso país ronda a média é 7, 8 anos, não é? Tenho a impressão que se... Por aí, mais ou menos. Pronto, depois no final dos 7 ou 8 anos é que se pode realmente tomar medidas. Para que é que nos vamos estar a adiantar se esse processo está todo em tribunal? Pois. Que medidas é que nós podemos tomar se nós nem sabemos o que é que está a acontecer no tribunal? Isto da falta de emprego provoca desertificação, não é? E é um dos principais problemas de Monção. De Monção e do país. E do país. Não é só de Monção. A desertificação é, a nível de Portugal, um flagelo. Claro que provoca... peço desculpa, Miguel, o que é que me perguntou? Do emprego. Isto, Sim. a falta de emprego É provoca a normal. desertificação. É normal. Porquê? O Miguel é jornalista. Trabalha na Rádio Valdominho. Mas certamente se lhe fizessem uma oferta para ir para o Expresso, para Lisboa, ia para uma grande metrópole. Não hesita a Bahia, não é? É lógico que os jovens vão à procura de grandes oportunidades. Às vezes têm dissabores. Mas eles pensam que o sonho comanda a vida. E realmente é isso que nos move. É o sonho. Mas nós não nos podemos centrar em pensar que nós que vamos para uma metrópole, que vamos ganhar mundos e fundos. Porquê? Porque vamos perder uma outra parte. Nós vamos ser mais um, no meio de tantos, de milhares. Vamos ser despersonalizados, vamos levar uma vida sem qualidade de vida. Por isso é que eu apelo sempre ao empreendedorismo, a que as pessoas criem e fomentem o próprio posto de trabalho. Há uma coisa que a mim me irrita plenamente. Eu não vejo fumeiro de Monção. E vemos fumeiro aqui do concelho vizinho, não é? Exato. Isso a mim irrita-me. Há tantos campos, é comprar porcos, meter os porcos, criar os porcos e fazer fumeiro. As pessoas vêm a Monção, respondam-me. Porquê é que não existe um ateliê de uma ceramista a fazer coquinhas? Não há. Então o que é que as pessoas vêm? Vêm, perguntam onde é que podem comprar a coquinha,
levam uma garrafita de vinho alvarinho, não é? Vão ao Palácio da Brejoeira, eu ainda os tento mandar para Riba de Mouro, o mais longe possível daqui do concelho, para terem contacto com aquilo que é o credo de Monção. Monção não é vila, Monção é muito mais do que isto, é um credo, é um estado de espírito, e só assim é que se consegue ser monçanense. Aqui há uns tempos já era criticada porque eu falava à moda de lá de Riba. Foi a forma como eu aprendi a falar. E nunca vou deixar de falar assim. Já falamos aí em fumeiro, já tocou aí precisamente no vinho Alvarinho. Que avaliação é que faz da Feira do Alvarinho? Feira? Da Feira do Alvarinho, de Monção. Eu chamaria-lhe mais um festival. Festival do Alvarinho. Mas porquê? Porque creio que já atingiu uma proporção tão dantesca neste momento que já não poderemos chamar à Feira do Alvarinho feira, mas sim festival. Ou seja... Portanto, está a dizer isso como um lamento, não é? Sim, como um lamento. Porque é assim, é dado tudo, é feito no Parque da Feira, a Feira do Alvarinho, onde são postas todas as condições para que as pessoas não tenham que se mexer. Nós, enquanto seres humanos, ou seja, nós obedecemos a estímulos. Se a mim me põe ali um multibanco, eu nem vou ter que me deslocar ao centro da vila, nem vou ter que me deslocar a lado nenhum para ter que levantar dinheiro. Ou seja, o que eu acho é que, mais uma vez, e falando novamente na parte histórica, aquelas barraquinhas que põem, podem as distribuir pela vila toda, pelas ruas todas, para as pessoas, para as milhares de pessoas que passam nesse fim de semana em Monção, serem obrigadas a circular. E não estarem centradas num só... A ver se eu percebo, uma Feira do Alvarinho distribuída por todo o centro histórico? Não, distribuída por Monção. Vila. Exatamente. Para as pessoas circularem. Portanto, aumentar de forma considerável a dimensão do espaço. É Do isso? espaço para as pessoas circularem e não estarem todas concentradas. Eu nem lhe vou perguntar se é necessário multiusos, porque já estou a perceber a sua ideia, não é? Não, multiusos não. Não é necessário multiusos. Exatamente. É obrigatório, é fazer as pessoas circularem. Você foi à Feira do Alvarinho? Sempre. Sempre. Não dispenso. Pronto, e fez muito bem. Eu fui. Já não ia desde 2009. A minha sorte foi que o vinho que eu queria beber, que era a Quinta da Pedra, estava logo no início, porque se fosse um vinho que estivesse no fim, eu não conseguia lá chegar. Pois. E no caso das pessoas circularem, lá está, há uma circulação, não é? Epá, lembrei-me de queria comer um folhado de alvarinho, mas tenho que ir a tal sítio, vem comigo. E eles lá acabam por ir. Há uma maior fluidez de público, não é? Entre as ruas. As pessoas têm que circular, não podem estar metidas num sítio. Então é uma feira, é um festival, é uma mini queima das fitas, o que é? Ou seja, não trabalham os cafés, não trabalham os restaurantes, não trabalha o pequeno comércio. Nesses dias ninguém trabalha. Muito bem. Mónica, foi um mandato marcado pela perda de exclusividade do Alvarinho. Há muito tempo a exclusividade. Já há Alvarinho registado na Califórnia, ao tempo que fazem Alvarinho na Suécia. Não foi um mandato marcado. Não. Isso é uma falsa pergunta. Acho que é. Então, comente lá. Eu acho é que, neste momento, já não é nosso, não é? O que é que nós temos que fazer? Apostar em quê? Na qualidade. Então, é isso que nós temos que dizer aos nossos produtores de alvarinho. Façam-o, mas façam-o bem. Façam-o de forma a que quando os consumidores forem às prateleiras pensem, eu quero aquele vinho, eu quero aquela marca, em detrimento daquela. E as medidas que estão a ser tomadas, os tais 3 milhões de euros e o selo de qualidade, é suficiente? O selo de qualidade faz falta nos rótulos, para as pessoas também saberem disto. Qual é e qual não é, não é? Exatamente, qual é e qual não é. Agora, compete também à Comissão Vinícola Sim. saber utilizar esses 3 milhões de euros da melhor forma e estimular os nossos produtores de alvarinho a fazerem o melhor vinho alvarinho, porque o microclima é Monção e Melgaço. Bem, Mónica, depois temos aquele Alvarinho Wine Fest que foi realizado em Lisboa, vai sendo realizado, só que desta vez Monção saiu, ficou só Melgaço. Melgaço foi até ao pavilhão Carlos Lopes, Monção ficou cá por terra. O que é que pensa? Acha que a saída de Monção foi benéfica? Não. Monção devia ter ido. Devia estar presente.
Uma vez que nós estamos a falar na perda de exclusividade, não é? Então nós temos que realmente apostar na fomentação, no marketing, mostrar às pessoas que Alvarinho é Monção e Melgaço. Aí eu acho que realmente eles deviam ter estado presentes, marcado presença e dizer efetivamente nós somos de Monção, nós produzimos o melhor vinho Alvarinho e nós estamos aqui para vos mostrar isso. Claro que a resposta dada num ano não é irreversível para o ano, é sempre possível, pelo que sei, e, portanto, é um conselho pelo menos da CDU para o ano, não é? Sim, está presente. Exatamente. Muito bem. Saúde. Que apostas ao nível da saúde tem a candidatura da CDU para Monção? Eu acho que deviam ser criadas mais valências no Centro de Saúde de Monção. Eu conheço muitas pessoas sem mobilidade. Tenho um exemplo na família que tem uma doença crónica, degenerativa, que tem que fazer 3, 4 viagens por semana à Viana do Castelo só para fazer um tratamento de cortisona. Eu acho que nós podemos evitar essas situações se nós puséssemos essas valências no Centro de Saúde de Monção. Porque normalmente quem vai para Viana são pessoas que realmente já não têm ou fôlego ou já estão saturadas, não é? Porque têm doenças, porque estão doentes, porque não querem estar doentes e ainda têm que se deslocar e fazer 70 km, que no total dá 140 km ao dia, fora o tempo que lá passam. É um bocado chato, não é? Pois. A assistência aos mais idosos vai ser uma prioridade? São para as crianças. Os idosos são o crepúsculo do nosso país. Não é? De que forma é que a CDU pensa fazer essa assistência? Que medidas? Eu também, é assim, por um lado, nós estamos a falar da desertificação e estamos a dizer que há desertificação. Eu, quando vou a Riba do Mouro, realmente vejo mas também cada vez há menos pessoas de idade a morar nas aldeias. Ou porque vão com as famílias para a França, ou porque ou porque estão em centros de dia e só voltam à noite. Por exemplo, esta com participação nos medicamentos, é para continuar? Se a CDU... Claro que sim. Então, como reformas miseráveis, pessoas que sejam cardíacas, que é na ordem dos 150 euros, isso é uma medida muito bem tomada. E mais medidas da CDU? Para a terceira idade. E também. Eu apostava também uma coisa que acho que é muito bonita. Nós já há bocado estávamos a falar que as crianças são o melhor do mundo. Por que não fazer esse contacto entre as crianças e os idosos? Mais vezes. E não só no dia dos avós e no dia da criança. Criar essa ligação. Claro. Tirar as crianças que passam tanto tempo nas escolas primárias, não é? Eles cumprem um horário como nós cumprimos. Pegar neles e levá-los às aldeias e verem realmente o que é a forma de viver numa aldeia. Sim, senhor. Muito bem. Um assunto efervescente, mas também relacionado com a saúde, um assunto com bolinhas, como eu costumo dizer. A CDU considera um erro a entrega das termas a privados. Vai lutar para reverter esta situação? Claro. Sem sombra de dúvida. Ou seja, vai ser, entre aspas, uma melga na Assembleia Municipal, não é? Sim. Sim. Sobre esta entrega, o que é que tem a dizer? Porque é que não faz sentido? É assim, Miguel. Nós temos que pensar, e agora em termos políticos, que existem algumas instituições que nunca podem fazer parte do privado. Entre elas está a energia, a EDP, que já não é do Estado. Temos a Caixa Geral de Depósitos, que é do Estado, com um déficit de milhões. A educação, a saúde, não pode pertencer ao privado. Tem que fazer parte do poder público. E isto porquê? Porque é assim, quando nós entramos na parte do privado, a nossa teoria de gestão, não é? Empresarial, é otimizar o máximo e certamente com o menos dinheiro possível. Agora, eu questiono, se as termas conseguem ter gente e dão lucro com esta atual concessão, porquê é que isso não aconteceu com a Câmara Municipal? Elas só têm que ser autossustentáveis. Elas nem têm que dar lucro, nem têm que dar prejuízo. Têm que ser autossustentáveis. E agora vamos fazer um raciocínio. Por aquilo que eu ouço, toda a gente fala das termas, não é? O Alvarinho
já não é nosso. Então o que é que Monção tem? Somos uma vila de quê? Termal? Pois. Somos uma vila de Alvarinho? Berço do Alvarinho? Ou seja, aquilo que está a querer dizer é que Monção a pouco e pouco está a perder, não é? Tudo que está. Estamos a perder a nossa identidade e nós não podemos deixar isso acontecer. Ou seja, as termas têm que voltar imediatamente para o município de onde nunca deveriam ter saído. Muito bem, vamos passar ao último dossiê desta entrevista. Cultura, iniciativas culturais. Mónica, como é que está a Monção? Vamos olhar para o Conselho em termos de iniciativas culturais. Que análise é que faz ao longo do ano? Acho que estamos bem em termos culturais. Temos o Cineteatro João Verde. Até há pessoas que vêm de Esposende e de Vila de Conde e me perguntam onde é que fica o Teatro João Verde. Creio que em termos... só daria uma sugestão. Como já reparou, eu gosto muito de crianças. Eu acho que deviam criar mais ateliês para as crianças adotarem comportamentos culturais, como eles vão ser o nosso futuro, não é? Ora, está. Ou seja, criar oficinas de teatro, levar certamente a cultura às escolas que estão mais longe da vila, como Pias e Tangil, não é? Exatamente. Para elas, num futuro próximo, também terem hábitos culturais, nem que seja ler um livro, ler uma poesia, ler uma banda desenhada. E a CDU pretende apostar de que forma na cultura também para os adultos, suponho, não é? Claro. Um país sem cultura é como uma casa sem livros, é uma casa sem pensamento, não é? Algumas ideias assim em mente ou para já ainda não? Para já ainda não. Ainda estão a fervilhar. E no desporto? Temos o Desportivo de Monção, não é? E outros clubes, não é? E o Raianos, Os Raianos e o o Moreira, por Moreira. exemplo, não é? Pronto, um bem-aja a eles todos eles são muito bons. Mas apoios aos clubes. Reforçar apoios, manter... o que é que pensa disso? Reforçar. Não é fácil, não é esticar a corda, não é? Reforçar. Eu não reforçaria. Certamente poderia ser a aproveitar mais o nosso rio, com Outras modalidades, não é? outras modalidades, clube náutico, não é? Como Fazem falta outras modalidades em Monção? Acho que sim, eu acho que faz falta um aproveitamento do nosso rio. Aquele que foi o rio de sempre do contrabando, que é um ícone, não é? O Rio Minho. Fazer um maior aproveitamento do rio em termos de atividades para as crianças. A título de exemplo, aqui a cidade de Valença, aqui a vizinha Valença faz muito isso. Faz muito é muito, isso. Caminha. ao desporto é muito dinâmica, não só a nível físico. Estou-me a lembrar de um torneio de xadrez, mas este inclui também a Eurocidade. E agora que Monção, a Eurocidade deve aproveitar isso, não é? Exatamente. Por acaso eu não falei no xadrez, mas eu também acho que é muito importante as crianças, desde pequeninas, aprenderem a jogar xadrez. Porque não um torneio de xadrez, não é? Exatamente. Porque não um torneio de xadrez? O que é que o xadrez nos faz? Faz-nos pensar de uma forma tática e simplificar. Checkmate ao Presidente da Câmara? Ou ainda não? Não, só gostava de saber que essa coligação dele vai ser à direita. Muito bem. Mas ainda dentro desta questão do desporto e desta relação com Salvaterra, o que é que pensa da Eurocidade? Da recém-nascida Eurocidade? Que mensagem, que esperança? Ela ainda é recém-nascida, não é? Mas o que é que se pode esperar desta Eurocidade? Acho que é benéfico. Nós sempre fomos muito próximos. Mas esta Eurocidade não é só ser Eurocidade, convém que se realizem alguns eventos, não é? Sim, em conjunto, claro. Sempre houve uma grande proximidade entre o povo. Nós somos da Raia. Sempre houve esta proximidade com Salvaterra, com as Neves, com Oleiros, por toda a zona do Rio. Agora, como é recém-nascida, vamos ver o que é que vai acontecer, não é? Eu até me lembrei quando foi a situação do fogo de artifício, que estava impedido de ser lançado em Monção por Conselho de Ministros. Já que somos uma aerocidade, porque é que ele não foi lançado do outro lado do Rio? Não, isso era uma hipótese, não sei se funcionaria, provavelmente funcionaria, não é? Porque já estamos do outro lado da fronteira, não é? Fronteira, somos uma aerocidade. Mas é benéfico. É benéfico fazer esta circulação de pessoas. Como autarca, como futura presidente, se for eleita da Assembleia Municipal. Presidente, não. É candidato ao cargo, não é? Não é, mas Da Assembleia Municipal.
Eu sou candidata à Assembleia Municipal. Candidata a futura Presidente da Assembleia Municipal. Os votos É que o dirão, não é? que o dirão. Exatamente. O que é que espera desta Eurocidade? O que é que esta Eurocidade deve ser, na sua ótica? Aquilo que foi há muitos anos atrás, no tempo de contrabando, que toda a gente se dava muito bem, e havia um grande intercâmbio cultural com as pessoas de Salvaterra, havia um grande intercâmbio de comércio, que ainda continua a existir, não é? Eles vêm, nós vamos, e quer nós queiramos, quer nós não queiramos, eles são os nossos irmãos. E haja uma lógica de partilha, não é? E uma lógica de partilha, exatamente, de usos e costumes. Eu identifico-me muito bem aqui com os paisanos. E também de infraestruturas, como o centro de saúde, não é? Exatamente. E uma outra questão, os bombeiros. Em questões de saúde e em questões de tudo aquilo que nos possa apoiar a nós e nós a eles. Isso é que faz sentido ser uma Eurocidade. Muito bem, para fecharmos, senhora candidata pela CDU, candidata à presidência da Assembleia Municipal, uma mensagem ao eleitorado de Monção. No dia 1 de outubro, depois de querer ouvir gritar Monção, e porque fui eleita, quero ouvir gritar Portugal, porque já há muitos anos que não soube gritar Portugal, a não ser quando o futebol é campeão. Exatamente. Aí está a mensagem de Mónica Domingues, candidata pela CDU à Assembleia Municipal de Monção nas próximas eleições autárquicas. Uma CDU que quer voltar a marcar presença, sobretudo na Assembleia Municipal. Eu sou Miguel Rocha, volto amanhã com a nova entrevista e o novo candidato. Especial Autárquicas Rádio Valdominho. Entrevista.